Caro presidente Aníbal Diniz, senadores, senadoras, nossos telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, a crise internacional e as dificuldades para ampliar os investimentos na nossa economia não podem diminuir o compromisso da indústria automobilística brasileira e dos governos com preços justos e produtos de qualidade. O consumidor nacional deve ser respeitado e as indústrias competitivas devem ser estimuladas. Eu estou falando isso, senhoras e senhores senadores, porque a Comissão de Assuntos Econômicos desta Casa, a CAI, aprovou o requerimento nesta semana, de minha autoria, para realizarmos uma audiência pública, com data a ser definida ainda pelo nosso presidente Delcídio Amaral, com o objetivo de explicar, se é que seja possível, por que no Brasil o preço do automóvel é o mais caro em toda a América Latina e, claro, comparativamente a outros países de custos de produção maiores, como é o caso mesmo dos Estados Unidos, que é um dos grandes mercados da indústria automobilística mundial. Isso também considerando que houve redução do IPI sobre carros populares e os carros continuam com preços elevadíssimos. Nós vamos convidar representantes dos Ministérios da Fazenda, do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, o MIDIC, do Ministério Público Federal, Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, Sindicato Nacional dos Fabricantes de Veículos e especialistas do setor para aprofundar o entendimento sobre a composição dos preços dos automóveis no Brasil, muito elevados e mais elevados ainda, como eu disse, do que nos Estados Unidos, na Europa e mesmo nos países da América Latina, como é o caso da nossa vizinha Argentina e também do Chile. O senador Eduardo Braga, líder do governo nesta casa, aliás, para minha alegria, apoiou o meu requerimento, sugerindo, inclusive, que aproveitemos esta audiência pública para debater a ausência de incentivos fiscais para os chamados carros híbridos, como os de motores flex, que usam etanol como combustível, e para os automóveis movidos a energia elétrica ou qualquer outro combustível não fóssil ou não mineral, como é o petróleo, por exemplo. Investir em tecnologias mais sustentáveis é um caminho necessário, dentro do ponto de vista ambiental e, claro, do ponto de vista até tecnológico. O senador Eduardo Braga, do PMDB do Amazonas, deve apresentar um projeto sobre essa questão e concordo que é preciso, portanto, atenção sobre tributos no setor estratégico da indústria nacional, que é a indústria automotiva. O momento é oportuno para debatermos essas questões, porque está aquecido o mercado de automóveis do Brasil, mesmo com as dificuldades no trânsito e uma infraestrutura defasada nos grandes centros urbanos. É incrível, mas apesar de ser o Brasil hoje o sétimo maior produtor de veículos automotores, carros, automóveis do mundo, sétimo maior produtor, o Brasil hoje importa veículos do México, de vários modelos e que há uma lista de espera. E o consumidor, se quiser ter o carro, antes vai ter que pagar um ágio. Isso como nos velhos e antigos tempos que a indústria não era capaz de estar produzindo para atender a demanda do mercado interno. Então, até para o carro de maior preço, há já uma demanda e a espera por conta das questões de alfândega, das questões relacionadas a porto e as licenças também. A demora tem sido de, no mínimo, 6 meses até 1 ano para a chegada desses veículos no Brasil. Todos já estão, de alguns modelos esgotados, de várias montadoras que também operam no Brasil. O momento é oportuno para debatermos essas questões, como eu disse, por conta dessa situação do mercado brasileiro e extremamente aquecido. Reportagem publicada hoje no jornal Folha de São Paulo mostra que o Brasil, 4º maior mercado global de veículos e 7º maior produtor, deve se tornar o 6º maior produtor de automóveis do mundo em 2017, devido ao regime automotivo nacional. A consultoria citada na reportagem do Jornal Paulista afirma que nos próximos 4 anos, a produção de carros do Brasil poderá alcançar 4 milhões e 450 mil veículos, 1 milhão a mais do que deve ser produzido ao final deste ano.
Essa quantia de automóveis é superior ao estimado para a Coreia do Sul em 2017, atualmente ocupando a 6ª maior posição de produtora de automóveis do mundo. O cenário para o Brasil, no setor automotivo, é de ter uma produção menor apenas que Índia, Alemanha, Estados Unidos, China e Japão. É necessário discutir amplamente esse tema porque os consumidores brasileiros pagam mais caro pelos automóveis vendidos aqui. Mesmo no caso dos importados, o problema é recorrente. Em alguns casos, os importados vendidos no Brasil custam o dobro dos similares vendidos em outros países. Apresentei no início deste mês um projeto de lei, o PLS, que altera a Lei 6.729, mais conhecida como Lei Ferrari, para tornar mais flexível o sistema de distribuição de veículos automotores em nosso país. Isso promoveria a ampliação da concorrência no comércio de veículos de 4 rodas, reduzindo os preços dos automóveis no mercado nacional. Há, portanto, uma incongruência de mercado que prejudica os consumidores e impacta negativamente no comércio e no bolso do consumidor. A questão da segurança também precisa ser considerada. A audiência pública será uma oportunidade para saber por que o consumidor brasileiro tem que comprar um carro caro e defasado, com limitações de tecnologia, mesmo pagando um preço muito alto pelo veículo. Considerando a má qualidade das nossas estradas e os riscos dos acidentes, o Brasil precisaria de carros mais seguros que os carros usados e produzidos na Europa e nos Estados Unidos, por exemplo. O Latin NCAP, braço para a América Latina da Organização Europeia, que promove testes independentes de segurança, fez no início deste mês uma avaliação da segurança dos carros brasileiros. A constatação, pasmem, a segurança dos carros de nosso país em relação à dos europeus está defasada em pelo menos 20 anos. É demais. Mesmo assim, esses carros são mais caros quando comercializados no mercado brasileiro. Essa situação me faz lembrar, inclusive, um episódio que ficou muito conhecido na década de 90, quando o senador Fernando Collor era presidente da República, afirmou na Alemanha, se referindo aos automóveis usados no Brasil, produzidos aqui, que os brasileiros andavam em carroças. De lá para cá, o setor, claro, evoluiu muito, mas o Brasil ainda enfrenta limitações à competitividade e à livre concorrência, como a ausência de incentivos fiscais e preços elevados, no caso do incentivo, mesmo que o governo agora tenha reduzido o IPI. É claro que não podemos ainda dizer que sejam carroças, mas estão muito longe de ter a qualidade ideal em matéria de segurança, como foi constatado por essa instituição. O coordenador do Centro de Engenharia Automotiva da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, Ronaldo de Braine Salvani, fala num artigo publicado na Folha de São Paulo de hoje que a inexistência de uma montadora brasileira faz muita falta. Na avaliação desse especialista, o atual regime automotivo estimula o setor, mas acentua as distorções do mercado brasileiro, influenciando, melhor dizendo, diretamente nos preços dos veículos vendidos e produzidos aqui. O diretor executivo do jornal Brasil Econômico, Ricardo Galupo, publicou um artigo questionando por que as grandes montadoras com ligações históricas com o Brasil estão preferindo instalar fábricas em outros países como o México. Hoje, o The Wall Street Journal, um dos periódicos mais lidos por investidores e empresários de todo o mundo, afirma que o México está assumindo um papel central na produção global de automóveis, cada vez mais exigente em relação a custos mais baixos e mão de obra qualificada. Há 6 anos, o México era o 9º maior exportador mundial de carros. Hoje, o México ocupa o 4º lugar, atrás da Alemanha, Japão e Coreia do Sul, com exportações de 2.140.000 veículos neste ano, posição que o Brasil poderia estar aspirando ou, pelo menos, fazendo um esforço para continuar obtendo. Na reportagem, um dos maiores executivos do mundo, Carlos Ghosn, explica que as vantagens no câmbio e a alta produtividade dos empresários mexicanos têm tornado o país, o México, altamente competitivo e atraente no setor automotivo. Portanto, precisamos debater essas questões e sugerir ações que realmente desenvolvam a indústria
nacional e beneficiam o consumidor brasileiro, essencial em qualquer operação comercial, seja ela qual for. É por isso que nós queremos discutir essa questão, porque não é admissível que o Brasil, com esta posição de protagonismo nessa indústria que tem recebido do governo brasileiro um tratamento diferenciado, tem um alto poder político também, ela tenha praticado números em relação a custo excessivamente elevados comparativamente ao Chile e à Argentina, apenas para citar um país muito próximo de nós em relação ao preço dos automóveis. Então, eu penso que a utilidade dessa audiência pública, que recebeu o apoio do senador Eduardo Braga, será exatamente para que a própria indústria venha explicar. Talvez ela tenha razões que a nossa razão desconhece. Por isso, a relevância e a oportunidade da audiência pública na Comissão de Assuntos Econômicos para debater, a meu pedido e do senador Eduardo Braga, o alto custo e o alto preço dos automóveis em nosso país. Muito obrigada, senhor presidente.